fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para debater sobre um tema extremamente atual e muitíssimo importante, que por vezes passa sem a devida atenção que deveria receber. O nosso convidado, Antônio Neto, que se dispôs a debater conosco hoje. E eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o nosso convidado. Ele é graduando em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional e em Economia pela Universidade do Estado do Amazonas, e ele foi estagiário na agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, a nossa Acnur, entre 2019 e o presente ano. E atualmente estagia na Coordenadoria de Cidades Sustentáveis da Fundação Amazônia Sustentável. E ele é Fellow YCL e líder pelo Climate Reality Project. Então, é uma grande honra para a gente ter um convidado como você para poder falar sobre o tema. E, para não tomar mais do seu tempo, eu gostaria que você ficasse à vontade para debater. Então, tá bom. Bom, primeiramente, eu queria dar boa tarde a todos e a todas, e é uma honra extremamente... Nossa, eu estou maravilhado de estar aqui com vocês hoje. Aqui em Manaus são 4 horas, então às vezes eu tenho um pouco de defeito de fuso, sabe? E antes da gente começar a ter esse diálogo aberto, eu trouxe uma apresentação. Como eu havia falado quando eu logo entrei na sala, eu fiz uma apresentação mesclando como foi chegar na experiência que eu obtive, porque, para quem não sabe, eu faço uma acolhida, fui estagiário na Agência da ONU para Refugiados, depois fui voluntário na ADRA, que foi um parceiro da Acnur posteriormente, e agora eu trabalhando na FAZ, eu trabalho com o meio ambiente, agora a gente faz projetos com refugiados em parceria com a Acnur. Então, meio que os refugiados e eu, a gente é um elo bem importante que ainda a gente continua desenvolvendo vários trabalhos de empoderamento econômico, questões de... a gente acabar com essa questão de desigualdade, de preconceito, que é muito forte. E então eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem comigo. Aqui, ó, vocês estão vendo minha tela, legal? Estamos sim, então. Perfeito, então. Bom, o tema é refugiados, 2 pontos, as verdadeiras fronteiras e desafios. Eu vou logo salientando que algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, algumas é de minha autoria, eu sou fotógrafo, é uma dos meus hobbies, e outras eu peguei de canais abertos da própria Operação Acolhida, pela Logística Humanitária, e pela própria Agência da ONU para Refugiados. Bom, como foi me apresentado, eu faço questão de me apresentar também, eu tenho 20 anos, sou jovem, assim como vocês, não sou mais velho, algo assim, apesar de já ter feito bastante coisa. Então, como eu disse, eu sou apaixonado por fotografia, eu sou poeta, sou apaixonado por trabalho voluntário, então voluntariado é uma coisa que carrega a minha vida inteira. Desde 12 anos de idade eu faço trabalho voluntário. E a minha formação acadêmica, como foi falado, economia na UEA, estou no 5º período, 7º período de ciência política, arduamente, doido para me formar já, estagiário na Coordenadoria de Cidades Sustentáveis, especificamente eu trabalho com a ODS 11, e alguns projetos a gente trabalha com trabalho decente, crescimento econômico, com igualdade de gênero, e, se não me falha a memória, ação climática, que é o DS 13. E eu também sou voluntário e fellow por ter formado no curso do Youth Climate Leaders. Tá, bora lá. Afinal, como é que eu trabalhei com refugiados? Eu sempre fico me perguntando isso. Se eu fosse resumir em poucas palavras para vocês, seria uma gama de esforço, networking e muito trabalho voluntário. Se fosse resumir agora. Esse computadorzinho logo embaixo foi meu e-mail de aprovação após o processo seletivo do Acnur. E eu estava procurando ele a madrugada inteira, eu tenho vários e-mails, então eu consegui encontrar e, nossa, se você puder ver, tem um sim bem grande, que foi, nossa, um dos melhores dias da minha vida, quando eu passei. Que foi um processo inteiramente online, eu tive que estudar muito, que eu tive que responder perguntas que eu não tinha determinado conhecimento, até por causa de questões de área e falta de estudo, leitura sobre o assunto. E assim, eu quero apresentar a vocês primeiro o contexto que eu vivi antes disso tudo acontecer, de tal modo a inspirar ou até surgir ideias para vocês. Porque como eu já fiz muitas coisas, eu sempre fui um bom gestor tentar ser um bom gestor da minha vida, eu acho que é legal estar compartilhando com vocês de tal modo
a inspirar, a democratizar a informação e que vocês também alcancem o mesmo que eu alcancei. Porque eu acredito que a graça de eu estar aqui falando com vocês hoje é que tudo que eu falar para vocês hoje, eu quero que vocês possam ter, se quiserem, a experiência exatamente igual. Por isso que eu acho muito importante estar num espaço como esse acadêmico, democratizando informação e falando sobre o assunto, que eu acho que é o mais importante. A gente tem muitas pessoas no âmbito político, às vezes econômico, poder aquisitivo, que guardam muito informações e recursos, e é muito importante estar compartilhando com toda a comunidade acadêmica, seja não acadêmica, as pessoas de vulnerabilidade social também, então eu prezo muito por isso, é uma bandeira minha. E assim, se eu for pegar desde o meu ensino médio, que não faz muito tempo, os tópicos que eu levava muito comigo era a falta de voz, a falta de pertencimento, e eu não tinha propósito. Ah, mas Antônio, o que você quer dizer com isso? Olha, bora pressupor que eu sempre quis ser representante de entidade acadêmica, secundarista, e apesar de eu ter bons amigos que carrego até hoje, desde o meu ensino fundamental e meu ensino médio, durante a escola, eu nunca tive o privilégio, a oportunidade de fazer os projetos sociais que eu sempre quis desenvolver. Então, para ser representante de turma, eu não conseguia. Para ser representante de projeto, eu não conseguia. E eu não tinha pertencimento com aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu não estava vendo de meu propósito ia dar. Tipo, o que eu ia fazer no futuro, sabe? Então, isso foi uma coisa que me estressou muito. E eu trago aqui essa linha temporal básica para mostrar para vocês, que foi quando eu entrei na universidade. Tem muita gente que fala hoje no Brasil que a universidade é como se fosse desnecessária. Tem gente que prefere seguir só com o ensino médio, fazer seu plano de carreira. Tem pessoas que dá certo, outras que não. Mas a universidade, para mim, foi um grande ambiente de maturação. Foi onde eu tive minha maior maturidade e para alcançar as coisas que eu alcancei. Então, em fevereiro de 2018, eu iniciei meus estudos, simultaneamente, em ciência política e em economia. E eu me lembro que no meu primeiro dia de aula, nossa, eu ri demais disso. No meu primeiro dia de aula, falando com meus veteranos, e eu, calorão, com cabelaço, andava com um monte de coisa na minha cabeça. E eu me lembro que eu cheguei e falei, nossa, eu quero ser representante. E tava todo mundo numa sexta cultural, curtindo, bebendo, coisas de sexta-feira culturais em qualquer universidade. E eu me lembro que eu falei, nossa, eu quero ser representante. Eu me lembro que um colega levantou e falou, Antônio, vou perguntar aqui, alguém é contra? Ninguém levantou a mão, eu fui representante. Então, assim, meu primeiro dia de aula na faculdade já foi um choque, que eu fui ganhando a voz que eu, há 7 anos, estudando na mesma escola, eu não conseguia ter. Eu achava impressionante isso no ambiente acadêmico. E ao longo dos meses que eu estava aprendendo, tanto nas duas faculdades, eu sempre procurei me inteirar sobre os assuntos acadêmicos e descobrir as áreas que eu queria compreender. Vale salientar que em Manaus já vivia um grande fluxo migratório. A gente já acompanhava várias pessoas da nacionalidade venezuelana em semáforos, em abrigos, tanto da Secretaria de Assistência Social do Estado e do município super lotados. E eu cheguei a contribuir várias vezes com alguns trabalhos voluntários, doando cestas básicas, doando leite para crianças, até fiz alguns projetos com a Unicef, mas nada, sempre com um parceiro da organização. E eu via aquilo acontecer no meu dia a dia, mas eu não via como ajudar aquilo, como alcançar aquilo. Então, eu coloquei como uma meta, como um objetivo, me organizar na faculdade para poder desenvolver os projetos que eu queria realizar. Então, os meses foram se passando, fui voluntário do centro acadêmico, fui voluntário de projeto de pesquisa, e em outubro de 2018 eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Eu, como um jovem inquieto, né, como vocês estão percebendo, eu estava doido para fazer alguma coisa, a gente montou uma chapa e eu fui o orador no debate. Então, eu falei todas as propostas, tudo que eu imaginava fazer. Para vocês terem uma ideia, eu fui em cartório assinar meus compromissos, porque se eu não fosse cumprido, não ia me candidatar outra vez ou algo assim. E foi muito proveitoso, foi muito bom, foi uma experiência incrível, colho frutos até hoje. E através de eventos, situações que me envolvi como centro acadêmico, eu pude conhecer os centros acadêmicos de relações internacionais em outras faculdades, fizemos eventos partilhados, como eu falei no início quando entrei na sala. Então isso foi criando um networking muito grande. LinkedIn eu atualizava a todo momento, publicava artigo, Instagram, Facebook. E aí os meses foram se passando, e eu já tinha feito minha base no centro acadêmico, já tinha desenvolvido os projetos e a diretoria já estava encaminhada. Até faltei de citar, né? Eu trouxe várias fotos para vocês que eu tirei ao longo da minha trajetória, porque eu acho que é legal que dá mais veracidade. Então, a foto à esquerda foi quando eu fui para Brasília, conheci o ex-presidente do Conselho Federal de Economia, ao lado dele o presidente do Conselho do Distrito Federal. A foto inferior direita foi quando a gente realizou a Semana Acadêmica de Economia e trouxe o ex-diplomata, que então é o prefeito de Manaus, que inclusive ele trouxe um tema muito interessante sobre a internacionalização da Amazônia e aspectos do mercado internacional em relação à nossa economia.
E a foto acima, que eu sempre prezo e acho muito interessante todas as universidades fazerem os debates acadêmicos, até como um espaço, este como eu estou falando com vocês. Então era algo que era crucial. E como eu sou inquieto e falei desde o início, eu pleiteei uma vaga ao conselho acadêmico, eu achava que era possível, e eu tinha um histórico que já estava sendo alcançado, eu queria dominar esse espaço para poder ajudar e fazer meus projetos. Então, em janeiro, eu assumia como presidente do conselho acadêmico. Então, assim como eu falei anteriormente, trouxe várias fotos, a gente fez projetos sociais de consultoria de orçamento doméstico no shopping, fazendo tanto com lojistas quanto pessoas no atendimento, e a gente percebeu que de 50 pessoas, 20 estavam envelhecendo nas suas contas, e era algo impressionante, porque nesse momento foi quando eu vi vários venezuelanos dentro do shopping, necessitando, as pessoas ofendendo, comentando, e eu vi que o preconceito surgia cada vez mais. E isso era um ambiente muito forte no meu dia a dia. E como conselheiro acadêmico, como presidente, a gente fez vários eventos desportivos, eu tinha um contato forte, eu tinha que resolver alguns problemas em Brasília, devido às questões de saúde que eu possuo, então eu fazia vários exames lá, e eu sou um colecionador de cédulas, eu acho que isso pode ser até um tema de outro diálogo, que eu tenho várias cédulas de inúmeros países do mundo, países que até não sei como eu tenho cédula, então eu ia na faculdade, por exemplo, essa foto inferior, foi na Universidade Federal do Amazonas, a gente fazia vários sorteios para os estudantes se empolgarem, ter alguma coisa, fazer suas mini coleções, então eu prezava por isso bastante. E assim, eu fui construído esse processo no centro acadêmico, conselho acadêmico, e uma coisa que eu ressalto muito para todo mundo que está ouvindo é que, mesmo fazendo todas essas coisas, eu sempre fiz muito trabalho voluntário. Então, eu fui do Rotaract, que é do grupo Rotary, eu fiz doação, fiz parte de projeto social, eu dava aula de graça para escolas da prefeitura, foi Low Journey Achievement, fiz várias doações, tanto com minha mãe, meu pai, quanto sozinho, espontâneo. Dei palestras falando sobre o curso, falando sobre faculdade, em vários colégios da cidade, fiz até no interior do estado, e olha que eu peguei 2, 3, 4 horas de lancha, porque no Amazonas são pouquíssimas estradas que estão em boa qualidade, a gente pega dias, horas de barco para fazer alguns trabalhos voluntários, ou até questões do próprio serviço público. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver, Antônio? Quando eu fiz esses processos, eu fui conhecendo muitas pessoas. Eu tenho amigos que eu carrego para mim para a vida toda, sabe? E quando eu fui de vice-presidente a conselho acadêmico, eu estava nas minhas redes sociais, estava publicando uma foto de um evento que a gente tinha feito de economia, e eu recebi uma mensagem. Eu até falo o nome da pessoa, que ela é incrível, eu falo com ela todo dia, que é a Júlia. Júlia é de Relações Internacionais pela Faculdade La Salle aqui em Manaus. Mandou mensagem e disse assim: Oi, Antônio, tudo bem? Falei, tudo, como vai? Ah, então, eu vi que tu faz economia, eu tô com uma dúvida aqui na minha grade em macroeconomia, e o meu professor de Relações Internacionais, ele é o mesmo professor de economia do teu curso. Pô, bora trocar essa ideia, me ajuda aí que eu te dou eu te ensino sobre economia internacional e tal. E eu, pô, por que não? Networking, né? E conversa vai, conversa vem, eu tirei algumas dúvidas para ela me convidou para fazer um paper sobre a China com ela, e eu falei para ela que eu estava indignado com o que estava acontecendo em Manaus, muitas pessoas em situação de rua, e principalmente imigrantes. Então, eu naquele momento, eu falei para ela que eu queria agir e perguntei se o curso de Relações Internacionais ele tinha alguma ação, algum projeto pelos representantes da FENER, centro acadêmico deles, seja a instituição que estivesse presente. E ela falou que estava tendo um trabalho voluntário, organizado pelo Exército, no terminal rodoviário de Manaus, e que ela ia pro sábado lá e me convidou, pô, bora lá, vamos ser voluntário. Eu falo com o tenente, tu começa lá, Antônio. E eu pensei assim, pô, não vou pensar 2 vezes. Sei lá, eu falei, bora, vou. Impossível, sabe? E aí, essa inicia minha trajetória como voluntário na Operação Acolhida, e posteriormente estagiário, depois voluntário de novo, e até chegar onde eu cheguei. E assim, eu comecei em julho de 2019. Aqui eu trouxe algumas fotos, todas essas fotos são de Manaus. Eu vou começar com 2 especificamente. Primeiro, a foto aqui inferior da esquerda. Esse aqui era o refeitório da rodoviária, do terminal rodoviário de Manaus. O que se passava? O que acontecia? A gente tem a estrutura do terminal rodoviário e ao lado havia um prédio abandonado, que era a antiga sede de assistência a migrantes da região do Amazonas. Porque tem muitas pessoas que vêm do interior do Amazonas e por situação financeira ou até pela criminalidade ficaram sem como poder voltar para suas casas. Então, se a gente for falar sobre Tefé, Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, Coari,
Isso são dias e dias de barco. Se for até Humaitá, é quase uma semana pegando barco contra a corrente do rio. Então esse abrigo ele funcionava para atender esses migrantes da própria região do Amazonas. E aí o que o Exército fez? O Exército, na sua missão, ele reestruturou com uma equipe de engenheiros que vieram do Rio Grande do Sul. A Operação Acolhida ela tem uma agenda, um cronograma. Então, se não me falha a memória, de 3 a 6 meses eles trocam de pelotão. No momento que eu trabalhei, eu conheci o pelotão do Rio Grande do Sul. Parte do pelotão foi o mesmo pelotão que trabalhou na missão do Haiti, os famosos Peacekeepers, ou os capacetes azuis. Então, eu achava muito massa, porque eu troquei muito conhecimento com essa galera. E assim, gente que tinha um treinamento extraordinário, que foi um aprendizado gigantesco para eu, que era mero voluntário. E a gente viu os broches, os distintivos da missão humanitária. Tinha uns que ainda tinham um chapéuzinho azuis, porque não deixava de ser uma missão humanitária. Então, nossa, era um extraordinário. E aqui nesse espaço era o nosso refeitório. Como eu era voluntário, a única coisa que eu ganhava como voluntário era um prato de almoço. Eu almoçava junto com todos os militares. Eu não tive horas complementares, não tive certificado, eu fazia porque eu realmente queria ajudar. Eu realmente queria ajudar. Então, algumas pessoas emblemáticas. Esse aqui é o Major Damian, ele era o major do exército responsável pelo espaço na operação. Sargento Maína, que era enfermeira. Esse aqui é o Cairo, brincava com ele todo dia, aqui nessa salinha aqui. E aqui era onde a gente almoçava. Tinha um lanchinho, às vezes um suco, um refrigerante. E aqui, essas pessoas aqui são colaboradores venezuelanos. O que acontece? Houve uma ação da prefeitura no intuito de inserção laboral, inserção socioeconômica, que já havia venezuelanos que haviam migrado antes da crise humanitária, política, econômica, e eles foram agraciados com benefício, se não me falha a memória, de um salário mínimo, ou era um pouco menos, acho que era cerca de R$700, e eles trabalhavam com a gente, junto em conjunto com o Exército, com os voluntários. Eles faziam, geralmente, situações de limpeza, alimentação, às vezes segurança, às vezes informar se alguém estava fazendo algo errado, alguma coisa, e alguma vistoria de espaços. Aqui era a sala onde eu fiquei, a maior parte do meu voluntário. Aqui é o corredor da lavanderia. Eu ficava sentado na mesinha que foi planejada com recursos que eram jogados na rodoviária. Eu e minha aguinha, meu papel que eu assinava a entrada e saída de todo mundo, e aqui era um banquinho. Que aqui do lado onde está essa pessoa, ficava 5 tomadas. E era proibido todas as pessoas carregarem seus telefones. Acho que só a gente que era voluntário podia carregar. E às vezes todo mundo ficava brigando aqui para tentar carregar ou ver o que conseguia. Essa mesmo corredor, às vezes tinha 2, 3 pessoas, às vezes tinha 30, 40, esperando para lavar suas roupas. E assim, maior parte do tempo, enquanto essa transição de pessoas de Pacaraima, Boa Vista, até da própria Venezuela, direto para Manaus, vinham para a rodoviária como um ponto de chegada. A rodoviária era um ponto crucial de julho a outubro de 2019, porque até então não existia um posto de interiorização e triagem, que é os famosos PETRIGs, que a gente tem PETRIG em Manaus, Boa Vista e em Pacaraima, se não me falha a memória. E aqui, essas fotos superior esquerda, direita e inferior, é quando foi inaugurado, se não me falha a memória, em 15 de outubro, acho que foi em 15 de outubro, ou era 15 de setembro, foi inaugurado o PETRIG, em Manaus. E lá havia várias agências da ONU, eu vou citá-las mais para frente, mas lá havia todo um amparo de documentação, um amparo da saúde do município com as vacinas, tudo que era preparado para quem fosse se integrar socioeconomicamente em Manaus ou quem fosse seguir viagem para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Florianópolis e Santa Catarina. Já existem imigrantes em todo o Brasil nesse processo de interiorização desde o início. E, olha, como eu já tinha falado, é legal falar um pouco da Operação Acolhida, né? Para quem ainda não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, a Operação Acolhida é uma grande força-tarefa humanitária, executada e coordenada pelo governo federal, com o apoio de agências da ONU e de mais 100 entidades da sociedade civil. Ela é uma operação que oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. E um dado que é legal falar é que desde o início da crise migratória estima-se que mais de 264 mil venezuelanos entraram e permaneceram no Brasil. Duas coisas muito importantes que vale salientar. O Brasil, ele reconhece a situação Venezuela hoje como uma grave violação dos direitos humanos, se não me falha a memória. Então, muitos venezuelanos têm sido reconhecidos como refugiados pelo Diário Oficial. Então, isso foi uma mudança recente, porque, para quem não sabe, o processo é feito pelo CONARE, que é um Comitê Nacional de Refugiados presente no Ministério da Justiça. Se alguém tiver... me corrija no final se eu estiver errando alguma coisa, foi porque eu fui treinado. E
a gente usava uma plataforma chamada Cisconari para fazer esses cadastros, que era o trabalho que eu fazia já como estagiário. E a operação acolhida, ela se organizava em 3 eixos. O primeiro era ordenamento de fronteira, que era feita a documentação, o refúgio, a vacinação e a operação de controle do Exército Brasileiro, que já é algo bem antigo, que é relacionado à operação de fronteira, tanto em Pacaraima, quanto Tabatinga, quanto, se não me falha a memória, perto da região de São Gabriel Cachoeira, e os outros estados fronteiriços do Brasil. O segundo tópico era o acolhimento, oferta de abrigo, alimentação e atenção à saúde. Para quem pesquisa fotos sobre a situação lá em Boa Vista, você vê que tem um Rondon 1, Rondon 2, Rondon 3, que são os grandes abrigos de referências, que existem milhares de casas, tanto construídas pelo Exército Brasileiro, o Hospital Referência Covid-19 foi construído em parceria com as agências da ONU, o Exército Brasileiro. E o terceiro tópico é interiorização, que é o deslocamento voluntário de venezuelanos de Roraima para outras unidades da federação com o objetivo de inclusão econômica. E apresentando esses 3 tópicos, eu trago frases que eram diárias no nosso trabalho. Acredito que tanto quem trabalhou em Pacaraima, quanto Boa Vista, quanto Manaus, eu ouvia muito essas frases, que era fugir da fome, mas só conseguir emprego depois da interiorização. Tinha gente que não conseguia se inserir economicamente, nem em Roraima, nem no Amazonas, e só foi possível quando pôde ir para outra região do Brasil. Uma coisa que era legal, não era legal, era uma coisa que era impressionante de se ouvir, mas era legal quando a gente via a inserção, via quando o processo dava certo, que era, vim com 2 malas, uma de roupa e outra de sonhos. Eu me lembro que eu trabalhava como voluntário e tinha um colaborador que o nome dele é Robert, nós somos amigos até hoje. Ele é venezuelano da região de Distrito Capital, Caracas. Ele fazia limpeza, ele basicamente varria o chão, limpava e pintava. Hoje ele trabalha numa empresa do Polo Industrial de Manaus. Levou vários meses para se inserir profissionalmente. Entreguei o currículo dele em vários lugares e hoje eu vejo um resultado disso, sabe? E ele era uma das pessoas que falava muito isso, que ele vinha com 2 malas. E eu me lembro que quando ele chegou em Manaus, ele veio com uma mala e uma mochila. E a mochila dele era vazia, porque ele dizia que ele enchia de sonhos dentro dela. Então, tipo, eram coisas assim que emocionavam, sabe? Como a gente tinha que manter uma postura no nosso trabalho, a gente tinha sempre que estar firme, sabe? Então, muitas coisas marcantes que a gente vivia no nosso dia a dia. E, assim, depois, antes de começar a falar da documentação, eu trabalhei 4 meses como voluntário. E, na conclusão desses 4 meses, eu recebi a visita de uma pessoa que trabalhava na Organização Internacional para Migrações, que, em poucas palavras, é a agência da ONU para migrações. E ela falou: oi, Antônio, tudo bem? O que tu está fazendo aqui domingo na rodoviária, sentado aí? Não era para tu estar balada, estudando, jogando. E eu falava que meu propósito era estar na rodoviária. Eu adorava estar na rodoviária. Eu tinha prazer por fazer aquilo, mesmo ganhando apenas um almoço. E eu até gostava do almoço, não achava ruim, não. E ela falou: olha, Antônio, manda o teu currículo e manda o da Júlia, porque a Júlia também era voluntária comigo, que parece que vai vir um processo seletivo intermediado pelo ITD com a Acnur. O ITD é um instituto de desenvolvimento que seleciona estagiários, RH aqui em Manaus. E, bom, eu mandei para ela, 2 dias depois eu recebi um e-mail perguntando se eu queria participar do processo seletivo, e eu acho muito legal a todos que são internacionalistas e de outras áreas de estudo que estão aqui presentes, que assim, mesmo sendo de economia e ciência política, tudo na operação humanitária você encontra, tudo você pode se inserir de maneira laboral e há um campo de possibilidades incríveis, tanto que um dos treinamentos que eu fiz pelo Acnur era com economista. Então, mas também havia muitos trabalhadores que eram da área de relações internacionais, é bom falar disso. E então, eu pensei assim, eu estudei, eu li o site da Operação Acolhida, li alguns documentos que eu tenho. Aqui eu tenho a cartilha do Banco Central, feita em parceria com a Acnur. Eu tenho meu caderno de direitos humanos, que eu ganhei no meu primeiro dia de voluntário. Eu tenho a cartilha de proteção do Acnur. Eu tenho tudo aqui, tá tudo aqui do meu lado. Eu separei tudo para falar para vocês. Então eu estudei. E aí eu descobri que minha entrevista ia ser por telefone, porque a pessoa do Acnur que ia me entrevistar estava em Brasília. E uma coisa que eu achei muito marcante, que me foi feita a pergunta sobre o que eu achava do papel do governo brasileiro na atenção aos refugiados. E tudo que eu falei para vocês sobre a minha indignação, sobre ver pessoas na rua, eu não falava que o papel do governo era ineficiente, mas que ele não era sucinto por si só.
Então, eu ressaltei bastante o trabalho das agências da ONU nessa cooperação técnica, nessa cooperação de trabalho na logística humanitária. Então, eu via isso como eficiência. No meu voluntário, eu via essa eficiência, sabe? Então, eu me lembro que naquele mesmo dia, às 23h59, eu recebi o e-mail que eu mostrei logo no início da apresentação. Que eu falei, mandei sim, em maiúsculo, porque, caraca, eu fiquei mal feliz. E no dia seguinte, eu já comecei a trabalhar, não mais como voluntário, mas sim como estagiário. Alguém que ia sábado e domingo, ficar de 8 da manhã às 17 horas, todo sábado e domingo. Minha mãe já estava brava de tanto ir como voluntário e não ganhar nada. Eu ia segunda-feira como estagiário. E aí tem um colete, tem o treinamento. Nossa, eu ficava admirado. E assim, o que a gente fazia, né? Quando a gente fala no contexto migratório, a gente tem dois documentos muito importantes, que é a residência temporária. A pessoa sai voluntariamente do seu país de origem, ou residência, ou ela pode ou deseja voltar. E ela tira essa carteira de registro nacional migratório, que tem validade de 2 anos. Aí, muitas das pessoas que a gente atendia eram venezuelanos também, que eles queriam procurar residência temporária no Brasil, esperando a situação econômica e política melhorar. Outros não, dependendo, havia várias situações e a gente atendia. E vale salientar que a gente não atendia somente venezuelanos. Apesar da crise, Manaus é um fluxo internacional forte, que eu tinha um certo desconhecimento em relação a haitianos, cubanos, atendi colombianos e também atendi peruanos. Pessoas que eu posso citar tranquilamente que saíram desde questões econômicas, desde questões políticas, questões que eu posso falar de, como eu posso dizer, perseguições, já ouvi muitos relatos, questões de denúncia internacional. Então, tudo era um ambiente bem diverso, várias ações. E algumas optavam por tirar a residência. O encargo da Agência da ONU de Refugiados, a gente que era estagiário, ou também posteriormente como voluntário, era trabalhar com a pré-documentação do protocolo de refúgio. O refúgio é quando a pessoa é obrigada a sair do seu país de origem, ou residência, e ela não pode ou não quer voltar. Já é um caso mais extremo. E ele é um protocolo que ele tem validade de 1 ano, e ele, quando ele é validado, que eu já vou explicar como é que é isso, ele também tira uma carteira igual essa daqui, ó, bem aqui. E tá, deixa eu começar a explicar. Quando eu cheguei na rodoviária, a gente trabalhava com documentação de refúgio, era esse papel que a Polícia Federal emitia. A gente cadastrava ele na rodoviária e a pessoa se direcionava à Polícia Federal e emitia ele. O que aconteceu? Esse papel ele tem a mesma validade como se fosse uma identidade, um RG no Brasil. O que acontecia? O nosso beneficiário, né? Então, seja ele venezuelano, cubano, haitiano, colombiano, peruano, ele tirava sua documentação de refúgio, estava documentado no Brasil, e ele ia procurar um emprego, tirar uma conta bancária, e a instituição negava. Dizia que isso aqui não era uma documentação, porque não havia um treinamento, não havia um amparo, não havia uma democratização de informação. Isso foi um grande desafio no início, porque eu, diversas vezes, no meu trabalho, eu saía, já não era mais o Antônio que estava estagiando, eu ia voluntariamente, eu saía e ficava mais algumas horas na rodoviária, trocava de roupa e tal, antes de ir para a faculdade, e eu liguei para a Superintendência da Caixa Econômica, liguei para a Superintendência do Ministério da Economia pela Secretaria de Trabalho. Tem pessoas lá que eu lembro até hoje, o André, Rosalina, servidora pública, que se eu ligar hoje agora para lá, vão dizer, é tu, Antônio, o que aconteceu já? Porque eu ligava todo dia. A gente teve casos de beneficiário que foi atropelado e que queria pegar DPVAT. E era justo naquela época que teve a situação do governo federal, que ia acabar com o DPVAT, não sei o quê. E aí, o nosso beneficiário, ele estava com ferramentas cirúrgicas, né? Ele tinha quebrado a perna, ele estava, tipo, exposto, a perna dele, com aqueles aparelhos para endireitar, sabe? Não sei explicar muito bem. Mas dava para ver nitidamente que ele tinha sido atropelado, sofrido algum acidente. Ele tinha fotos de quando ele estava lá deitado na rua no que tinha acontecido. E a gente ia solicitar, ver com uma seguradora, e primeiro que tinha gente que falava que não existia mais o DPVAT, primeiro que não tinha sido nem aprovado no Congresso Nacional, não tinha sido nada no âmbito político, mas só pela falácia, pelo boca a boca, as pessoas já diziam que não existia. E também, por ser um beneficiário, por ser um venezuelano, ele não é brasileiro, mas ele tinha total direito. O direito também é conveniado a ele, ainda mais quando ele é documentado no Brasil. E não aceitava esse documento. E aí passou-se alguns meses, e aí a Polícia Federal, em acordo com o Ministério da Justiça e o CONARE, fez esse novo documento. Esse documento aqui, ele é igual a esse, só que eles deixaram num formato melhor para parecer um CPF, uma cédula.
para ser mais aceito no mercado laboral, na hora de abrir uma conta bancária. E aí o que acontece? Esse documento, o refúgio, ele é um documento chamado Protocolo de Solicitação de Refúgio. Ele tem a validade de 1 ano. Todo ano tem que renovar. E aí, quando você renova, você está informando ao CONAR e você está informando o Brasil que você está solicitando que seja refugiado no Brasil. Até então você está documentado, mas você não é oficialmente refugiado. Você tem direitos parciais, tem seus direitos assegurados, mas você ainda não é refugiado. Você ainda não pode trocar de documento. Porque o CONAR, ele tem que avaliar. Quando você faz o protocolo, quando você abre a documentação e cadastra o venezuelano, o cubano, o haitiano, você vai ter que perguntar dele seus dados, aonde ele estudou, se ele serviu o exército, por que ele saiu do país de origem, se ele tinha proteção no país de origem. São várias perguntas que qualquer um de vocês pode acessar depois dessa apresentação, a qualquer momento. É um site público, qualquer pessoa pode acessar ou tentar fazer um protocolo. E o governo brasileiro, como ele teve uma alta demanda de pessoas migrando, se a gente pegar um contexto que a gente viu lá no início, 264 mil venezuelanos já estão em solo nacional, né? E se a gente pegar o contexto Manaus, é 30 mil, 31 mil. E em Roraima, então, deve ser um número altíssimo. Isso porque a fronteira está fechada. Imagine quando abrir a fronteira novamente. E então, leva um tempo, é árduo. O CONAR não tem uma equipe gigantesca. E não são todos que falam espanhol, ou principalmente os outros idiomas de outros fluxos migratórios. Então é um processo demorado. As pessoas têm que demorar, as famílias esperam. E quando aprovado, ele faz, a gente fala em espanhol muito, o câmbio. Ele faz el câmbio, ele troca de documento para essa carteirinha azul de residente. Só que acontece? Mas Antônio, o residente temporário ele tem a mesma carteira que o refugiado. Mas por quê? Por que não tem na carteirinha do refugiado escrito refugiado? Proteção da identidade. É algo sigiloso. Dependendo da situação que ele se encontra, que ele tenha saído do seu país por perseguição política, até questões de Farc na Colômbia, o governo brasileiro, em relação ao Ministério da Justiça, ele optou por não identificar como refugiado. No caso, ele tem outros meios de fazer essa informação, mas o documento dele não vai estar escrito que ele é refugiado. E a diferença é que quando é aprovado, quando ele é reconhecido oficialmente como refugiado, essa cédula que ele usa vale 9 anos. Ele tem 9 anos para renovar novamente, enquanto que a cédula de um residente temporário é 2 anos. Fora que ele ganha um passaporte diplomático, esse passaporte amarelo, que ele é de uso único, ele ficar em 1 ano em qualquer país que tenha visto o Brasil. Ele também tem direito a elaborar uma carteira de trabalho, ele tem direito a pedir, se não me falha a memória, justiça gratuita. São vários direitos que vocês podem estar acessando na plataforma do Acnur, e quando vocês abrirem a plataforma do Acnur, vai ter lá um botão Help. E no Help lá fala todos os direitos dos refugiados, todos os direitos e deveres, porque refugiados, além de terem direitos assegurados pela Constituição e pelo CONAR, eles têm deveres com o governo brasileiro. Então eles têm que manter-se atualizados, têm que informar quando vão viajar, e dentre outras coisas que acredito que alguns professores devem ter tocado, ou vocês devem ter visto também em outro lugar. E assim, essa era a nossa realidade. É aqui que eu entro nas verdadeiras fronteiras e desafios. A rodoviária, quando eu trabalhei com estagiário, eu trabalhava no posto de recepção e apoio, geralmente nomenclaturado como PRA. E lá no PRA, a gente fazia o atendimento num corredor. A gente tinha uma mesinha, como vocês podem ver. A gente tinha a nossa mesinha, que era compartilhada antes com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Amazonas, e depois a gente conseguiu nossa própria mesinha, porque era um processo até fazer a compra dos materiais, a gente ia falar com o setor de compras, e aí eu trabalhava a Maiane, a Suelen, a gente tinha vários cartazes de inclusão, de diversidade, que eram essenciais, aqui a Maiane usando o botão de inclusão social, de diversidade, e esse aqui era o Dixon. O Dixon era um beneficiário, ele também chegou como refugiado, fez o câmbio para residência temporária, e ele trabalhou na agência da ONU para migrações. Hoje ele trabalha na Visão Mundial, ele tem até uma moradia própria aqui em Manaus. Foi um exemplo de sucesso na integração econômica aqui no Brasil, e hoje tem uma ótima qualidade de vida. De vez em quando ainda troco algumas mensagens sobre oportunidades, está ajudando o conhecimento, que ele quer fazer faculdade aqui. E nesse corredor, a gente tinha um posto do Acnur, que era onde a gente trabalhava como estagiário. A gente tinha representantes do UNFPA, que é um Fundo de População das Nações Unidas, que faziam no início um amparo com mulheres embaraçadas, que é mulheres grávidas,
faziam todo o amparo médico, perguntar como é que estavam, situações de vulnerabilidade também acompanhavam. Hoje em dia já tem psicólogas, enfermeiras, hoje o UNFPA cresce cada dia mais em Manaus, mas em Boa Vista ele já tem uma estrutura muito maior, inclusive o UNFPA tem um famoso estágio inclusivo, então eles têm vagas para questões de gênero, questões de cor, algo assim que é muito bacana pela inclusão e pela diversidade que é proporcionada, e você, dependendo do seu lugar, você estando no Nordeste, no Sudeste, no Sul, você pode estar aplicando para uma vaga. É muito legal olhar, porque todo período o UFPA lança vagas em questões de diversidade, e é impressionante o trabalho que eles fazem, porque é toda uma formação além do trabalho. Além disso, tinha a OIM, que, como citei, é a Organização Internacional para Migrações, mas também conhecida como Agência da ONU para Migrações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que se fazia presente no nosso espaço que fazíamos atendimento. Havia uma sala abandonada que foi reestruturada com parceiros da Unicef e virou um espaço de ensino. Então, refugiados e imigrantes tinham educação gratuita garantida pela Unicef, aprendiam desde português, faziam aulas de desenho, aulas de matemática. Era algo assim impressionante, que pegaram um espaço totalmente abandonado, desamparado pelo poder público, e conseguiram reestruturar e fazer um amparo mega legal, mega bonito. E, além da Unicef, o Instituto Humana, que era um instituto parceiro do Acnur, uma ONG, aqui em Manaus, foi criada por mulheres, e fazia um amparo questão de vulnerabilidade de alta complexidade. Às vezes haviam mulheres que estavam sendo abusadas, agredidas, beneficiárias por outros beneficiários. Havia questões de proteção LGBT. Se não me falha a memória, casos de saúde também eram parados. Então era um trabalho impressionante, que havia necessário esforço e detalhe pelos profissionais, porque é todo o processo de escuta para ouvir, entender a pessoa, e todo um processo relacionado a como você dá uma resposta, como você manter um posicionamento, como você dá total informação. Então era um trabalho que eu era gigantescamente admirado. E a ADRA, que a ADRA ela é parceira hoje do Acnur. Eu fui voluntário, meu último trabalho voluntário foi na ADRA, e também porque foi assim, eu fui estagiário até o dia 1º de janeiro de 2020, e aí todo mundo que era estagiário do Acnur mudou para a ADRA, e foi feita uma modalidade de voluntário nacional, que é assim, se você entrar no site das Nações Unidas, não sei como é que ele está hoje, eu entrava todo dia nele na época que eu trabalhava, que você tem um modelo de voluntário que você é pago, e a gente era voluntários pagos pela questão da missão humanitária, a gente seguro de saúde, ressarcimento de devidos custos. Então a gente meio que decidiu de ser estagiário porque estava gerando custos, gerando alguma deficiência na questão de amparo do trabalho do Acnur, e a gente foi e virou voluntário pela ADRA, que é a agência humanitária da Igreja Adventista. E lá no PRA a gente fazia cerca de 30 a 40 atendimentos por dia, lá no posto de recepção e apoio. E quando o PETRIG foi aberto, que é o posto de triagem, que lá tem a presença da Polícia Federal e também o posto da Polícia Federal, a Polícia Federal tirava cerca de 100 documentos por dia. Então você já tem uma noção de tantas pessoas que precisavam tirar seus documentos e estarem regularizados no Brasil. E só citando outra vez, a pré-documentação de refúgio, que é o Sisconari. E também, agora que o governo brasileiro está lançando muitos diários oficiais, e lançou um semana passada aprovando 6 mil beneficiários para refúgio, a gente faz também um Sismigra, que é uma área dentro do portal da Polícia Federal de Imigração, que a gente identifica lá que o refugiado foi reconhecido, se foi pelo Diário da União, pelo Comitê Nacional de Refugiados, e aí a gente também faz agora a pré-documentação para o refúgio autorizado. Então, tem sido um trabalho bem árduo, porque muitas pessoas têm sido reconhecidas, a gente não tem um corpo de apoio gigantesco, de tal modo como um CONARE, para estar dando esse suporte. E essa foto era do nosso dia a dia no trabalho, eu adorava. O Dixon, se não fosse o Dixon, não teria tantas fotos no meu Google Fotos, para estar relembrando e vendo. E essa foto foi no dia de despedida da Sargento Maína, quando o pelotão do Rio Grande do Sul teve que voltar para suas casas e chegou o pelotão do Rio de Janeiro. E no caso, como o pelotão do Rio Grande do Sul era da missão do Haiti, o do Rio de Janeiro foi o mesmo pelotão que participou da pacificação da Maré, se não me falha a memória. Então você vê que eram vários militares diferentes, tantos e operações assim conhecidas nacionalmente. E aqui era alguma das fotos. Essa foto aqui eu tirei acho que 30 minutos antes da nossa apresentação. Essa aqui foi minha carta de recomendação que eu ganhei do Major Luiz, do Rio de Janeiro. Aqui era a pastinha que a gente utilizava para guardar os documentos. Às vezes tinha gente que esquecia alguma coisa e te guardava. Aqui o calendário que a gente ganhava. O colete, meu colete está aqui do ladinho. O meu broche das 17 ODS, ou como se diz em espanhol, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
e alguns documentos de cartilha financeira de proteção. Aqui era eu e a Suelen. Esse foto foi tirado no meu primeiro dia de trabalho. Eu tinha, como eu falei, eu recebi o e-mail às 23h59, então eu fiquei a noite inteira comemorando com a minha mãe, aí acordei cedão, morrendo de sono. E essa foto aqui é muito emblemática porque a gente recebia várias visitas. E isso é um desafio muito grande, porque é até um lado negativo, porque a gente trabalhava, de vez em quando viu o presidente da Assembleia Legislativa, político, secretário de Estado, não sei o quê, porque o trabalho do governo ele tem sido muito eficiente, tarará. Mas de mesmo modo, a gente também recebeu visita do diretor do Ministério da Economia do Japão, uma pessoa extraordinária, que eu nunca me esqueço que uma colega minha falou assim, como é que fala obrigado em japonês? E ela falou, muitas graças. Nossa, eu ri demais. Mas assim, a gente recebeu o diretor do Ministério da Economia do Japão, recebemos o diretor da União Europeia, a gente recebeu o representante da USAID, que é uma agência de fomento norte-americana, a gente recebeu gente do Tribunal de Justiça, que foi essa moça aqui, que ela representou o Tribunal de Justiça, políticos, entre outros, a gente sempre tirava foto, era uma reunião, era, como eu estava falando, essas moças, essa aqui são do Instituto Humana, ela cuidava de amparo indígena, ela é enfermeira, ela é assistente social, este sou eu, a gente já era voluntário nessa época, a gente não era mais estagiário. Aqui é o seu Omar, a Maiane e eu esqueci o nome, mas eles são da OIM. Esse aqui é o seu João, ele é servidor público da Sejusc, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Ele trabalhou há 17 anos na rodoviária. Ele me chamava de filho, eu chamava ele de pai. A gente tinha esse carinho. E essa era a nossa equipe, a gente trabalhava todo dia, de vez em quando revezava. Sempre havia outros profissionais em outros lugares de Manaus, eles trocavam, que era um ambiente totalmente alternado, as pessoas cambiavam sempre de funcionários para dar apoio logístico, para ir para outras situações. E esse é um pouco dando assim um visual para vocês de como era, né? E assim eu vou dando prosseguimento para os desafios, né? Cenas como essa são comuns até hoje em Manaus. Para pessoas que procuram trabalho, que sabem capinar, pintor, fazendo serviços gerais, que estão desesperadas por um emprego. Gente como esse aqui no terminal lá de Boa Vista, que tacou fogo para um grupo que ficava aqui dormindo, que não tinha onde morar, abrigos lotados. E gente que tem vontade, que vê essa questão de inserção laboral. Porque assim, como eu posso falar, gente? Falar da logística humanitária é muito complicado, porque assim, eu falo para vocês, eu tô dando uma imagem boa, uma imagem muito legal. E tá sendo, a gente tem resultados incríveis. Quando eu tava trabalhando, eu vi muitas coisas mudarem, eu vi muitas coisas melhorarem, mas assim, havia um ou outro militar truculento, eu já vi militar dando porrada em indígena, em venezuelano, e eu já vi gente sendo abusada, e a gente denunciando, gritando, falando para parar. Muitas coisas que parte ruim, que acontecem, que a gente tem que estar forte. Sem brincadeira, uma vez eu estava com minha colega de trabalho, a gente ouviu um relato tão tenso, que eu falei assim, olha, vai lá, faz o que precisa fazer, eu fico com ela, tu volta e eu vou sair. E literalmente, a gente saiu para chorar. A gente saía às vezes para chorar, que a gente não aguentava ouvir tanta. E assim, é uma coisa que demarca muito, porque isso tá presente, às vezes, no processo. Tem gente que é mais forte, tem gente que é mais fraca. Eu não estava acostumado com isso. Eu trabalhava no setor financeiro, trabalhava com contratos, e aí do nada eu tô trabalhando em missão humanitária. Então, assim, era um choque, era um relapso muito grande. Sem brincadeira, uma vez eu andava muito de Uber, de aplicativo de transporte, Uber 99, para sair do meu trabalho e ir para casa. E, sem brincadeira, uma vez eu tava no carro, o motorista falou, esses venezuelanos foram eles que trouxeram as doenças de volta pro Brasil. A malária tinha sido erradicada e agora voltou por culpa deles. Eu falei, com licença, pode parar o carro? Eu vou sair agora. Isso que você tá falando é uma falácia, é uma mentira, e você não tem respeito pela minha pessoa. E o cara ficou com raiva de mim, eu falei que eu não ia pagar, eu não paguei. Até hoje o Uber fica dizendo que eu tô devendo, eu já falei, ó, foi total xenofóbico, preconceituoso, e assim, isso são realidades cotidianas. E assim, quem tá dentro, ou quem estuda a fundo, percebe o quão é uma realidade diferente, que falta também uma democratização de informação. E é por isso que eu explico isso muito a vocês. Por exemplo, em Manaus, a gente viu uma realidade em que não só migraram venezuelanos, mas na Venezuela também existem comunidades indígenas, comunidades amparadas tais quais como quilombolas. Então, por exemplo, a etnia Uarau, indígena, que ficava no estado da Amazônia, que é lá na Venezuela, é como se fosse um estado do Amazonas do Brasil, mas tem um estado do Amazonas na Venezuela, assim como no Equador, na Colômbia, da relação da Pan-Amazônia. E aí, eu me lembro que muitas dessas indígenas
ficavam em sinais, semáforos pedindo dinheiro. Porque na Venezuela eles têm um amparo do Estado diferente como é em relação à FUNAI e à COIAB no governo brasileiro. Então, na cultura, nos costumes da tribo, da origem, eles eram destinados a nunca deixar um membro da família para trás. Então, às vezes, tinha uma mulher com 5 filhos, ela levava os 5 filhos para o sinal. E os 5 filhos trabalhavam junto com a mãe, porque eles são criados desde criança na tribo, que eles têm que trabalhar junto com a mãe e ajudar a mãe nos seus deveres domésticos e tudo. Tanto homem quanto mulher. E tinham que estar lá dedicados a ajudar a família. Então, cansei de ver gente falando, esse povo tem que sair da rua, tem que tirar as crianças, estão fazendo maus trato às crianças. E era um costume deles. E também, se eles deixassem as crianças longe, o estatuto da criança e do adolescente poderia estar amparado e tomar o filho dessas pessoas. Então a gente meio que esquece dessas relações, intra-relações. E, por exemplo, teve um bandejão na rodoviária que levaram sopa para os indígenas. Eles cuspiram. Não gostavam. Porque no mesmo costume na região que eles moravam, numa região comercial de gado bovino. Então eles comiam muita carne e essa relação que eles tinham com a cultura falavam que a carne dava mais força, dava mais nutrientes. Então eles preferiam muito mais comer só um pedaço de carne, sem nenhuma outra coisa, sem arroz, sem feijão, e não tomar sopas e coisas muito, muito líquidas, vamos dizer assim. Então havia toda essa relação da cultura que eu fui aprendendo quando eu estava trabalhando lá. Algo que não era tão democratizado quando eu estava fora, entenderam? Então, esse é um fato, mas também existiam questões de pessoas trans que passavam por dificuldade de inserção laboral. A gente tinha pessoas que sofriam preconceito. A gente também tinha que tratar com questões de nome social, porque o refugiado ele tem direito a usar seu nome social no Brasil. E, às vezes, um policial federal, alguma pessoa podia ser preconceituosa e não aceitar, não achar necessário. Então, aconteciam casos como esses. Aconteciam. E são desafios que têm sido superados ao longo dos meses, dos anos, mas uma coisa que se você vier a Manaus ver, você pode ver alguma dessas situações ainda acontecem. Eu fico até em aberto para conversar com vocês, caso que eu vá lembrando. Existiam muitos casos, muitos e muitos casos. E assim, eu trago um antes e depois. Essa era a situação da rodoviária. Meu primeiro dia de trabalho era assim. Vários barracões feitos embaixo do viaduto, que liga uma das principais vias de Manaus. Aqui você percebe pela feição, pela face, a etnia, no caso é indígena, junto com seu filho. E aqui também, aqui são outras pessoas. Aqui, esse espaço inteiro para cá era lotado. Havia muitas brigas, fogueiras. Aqui era já no espaço que eu falei que era abandonado, que o exército tomou. Aqui não tinha amparo do exército ainda, eles estavam só alojados lá do espaço abandonado. Aqui a rodoviária. E aqui depois teve porta. Aqui nesse lugar especificamente é onde é a escola da Unicef. Aqui, ó. Tá vendo? O antes e depois. Olha como é que era antes. Olha aqui, ó. Entenderam? Foi um trabalho do Exército Brasileiro, ó. Esse mesmo espaço é esse aqui, ó. Foram feitos vários barracões, foram organizados. Aqui tem uma guarita, fica 2 militares aqui. As pessoas dormem todas enfileiradas dentro de um espaço com ventiladores, porque Manaus é muito quente. Os venezuelanos falam que Manaus é mais quente que a própria Venezuela. Então, havia muito amparo com ventiladores, com cobertores, às vezes. Quando chovia muito, fazia um frio. E você vê como é que ficou, né? Você vê o resultado depois do processo. Esse espaço da Unicef é incrível, extraordinário, em parceria com as ONGs e entidades da sociedade civil. Então você vê como o processo da logística humanitária, e isso eu ressalto desde o meu processo seletivo, em conjunto com as Nações Unidas, em conjunto com o governo brasileiro, uma eficiência de todos os poderes unidos, ressaltando o poder público a nível estadual e municipal, foi se fazendo um processo dessa organização e trazendo qualidade de vida para essas pessoas. Porque isso aqui são condições totais insalubres. Essas pessoas não merecem estar assim. Elas têm pré-documentação no Brasil. Elas têm que ter direitos assim como o brasileiro. Elas podem tirar cartões do SUS. Elas podem trabalhar, podem tirar carteira de trabalho. E é muito importante ressaltar que são direitos dessas pessoas. Cansei de ligar para o Ministério do Trabalho. Cansei de ligar para a Caixa Econômica. Para mim era uma vitória de cada dia ver uma pessoa com cartão de banco, ver trabalhando de carteira assinada. Quando não estava trabalhando de carteira assinada, denunciar que estava sendo explorado. A OIM tinha um trabalho muito forte. Ainda tem de denunciar essas relações laborais de abuso, de falta de documentação, de salário mal pagos. Então a gente tinha um trabalho muito legal, é um reflexo muito importante que assim, é muito extraordinário, mudou minha pessoa, eu tive uma visão, eu mudei toda a minha personalidade quando eu trabalhei com isso, sabe? E assim, uma coisa que eu deixo de reflexão para vocês é uma frase do Krenak, um grande liderança indígena, que é assim: é importante viver a experiência da nossa própria circulação
pelo mundo. Não como uma metáfora, mas como fricção. Poder contar um com os outros. Tá, Antônio, não entendi nada. Beleza. É muito importante viver essas experiências. Como eu falei para vocês desde o início, foi um processo desde o ensino médio, que eu não tinha voz. Eu participei de vários projetos dentro da faculdade, vários outros que eu não falei, que eu nem lembro, mas que eu já fiz. E assim, isso são todas as experiências da nossa própria circulação. É gente como a gente. Seja tratando com venezuelano, com cubano, com haitiano, com Equador, peruano. Eu já atendi até pessoas do Reino Unido, que eram refugiadas na Venezuela. E ficaram presas lá. Então, são vários e vários casos. E assim, nada disso é uma metáfora. Eu não fiz isso porque eu queria me incluir, eu não queria gerar status, eu não fiz isso porque eu não tinha propósito, eu não fiz isso por fazer, não fiz isso por horas complementares, não fiz isso porque era o que tinha, ou porque eu queria ser só mais um. Era real, tudo era um sentimento vívido, tudo era uma chama, como eu posso dizer. Como o Camões fala, amor é fogo sem se ver. E para mim eu tinha um amor por estar ali. Eu tinha esse calor, eu sentia esse fogo que não se vê. Então, eu era apaixonado por estar ali. Eu dizia para todo mundo, eu vou pra rodoviária. Às vezes eu tava trabalhando como estagiário, eu ia no sábado ser voluntário, da mesma forma. Só que isso foi cansando e alguns militares ficavam com raiva de me ver lá, não gostavam, mas eu ia também do mesmo jeito. E assim, tudo isso é uma fricção, tudo isso é um contato. A gente está falando por vídeo, eu tô aqui por câmera, vocês aí, eu tô a não sei quantos mil quilômetros de distância aqui em Manaus, fazendo calor gigantesco, mas é uma honra estar falando com vocês, é uma honra democratizar a informação, é uma honra total saber o quão esse tema é importante, que essas pessoas necessitam ser assistidas, serem reconhecidas, e assim, a maior ferramenta que vocês têm, eu tenho a contar um com os outros. Então eu faço até um chamado para que vocês se unam, para que vocês vejam projetos, não importa onde vocês estão, todo projeto é válido. E eu acreditava muito nisso e foi onde me fez chegar, sabe? Por exemplo, eu fui voluntário, fui estagiário, fui voluntário, e mesmo trabalhando com o meio ambiente na fundação, eu faço projetos de empoderamento para refugiados. Eu faço empoderamento econômico com o Impact Hub e faço com outras instituições, inclusive a gente faz alguns trabalhos com a Acnur. Então, isso é imprescindível, imprescindível. E a gente tem que contar uns com os outros. Bom, essa imagem é da clássica do Acnur, que é cada rosto são umas pessoas, são seres humanos, e refugiados são pessoas, gente como a gente. Eu trago essa mensagem. E eu agradeço. Se tiver, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, eu estou à disposição para responder todas. Quem quiser me ligar, ou até deixei meu número errado aqui, eu já vou corrigir. Quem quiser me ligar, conversar, eu estou à disposição para todos de maneira igual. Se eu falei alguma informação, algum mestre, algum doutor, peço desculpas, fica as correções, mas eu estou extremamente honrado e agradeço a todos. Obrigadão. Ai, ficou um monte de telinha. Bom, eu gostaria de agradecer por essa apresentação tão importante, pelo significado que o próprio ato tem por si só, o significado a mais que ele agrega pela paixão que você tem pelo que você faz, pelo que você fez e pelo que você ainda vai fazer. Eu creio que, assim como eu, todos os presentes aqui se sentiram profundamente tocados pela sua fala, porque é um tema delicado e é exatamente uma coisa que exige que você tenha amor pelo que você está fazendo, e isso ficou extremamente claro durante a sua apresentação. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer por isso, e caso os presentes tenham alguma pergunta, algum comentário a fazer, fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão, que fica ordenadinho, bonitinho aqui, e eu passo a palavra para cada um de vocês podem falar pelo chat também. Fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado por isso. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês não fazem ideia. E aí, alguém tem alguma dúvida? Pode ser a dúvida que for, sempre tem que falar. Eu estou vendo que várias pessoas agradeceram aqui pelo chat também, então... Poxa, se eu pudesse, eu queria abraçar todo mundo. O Renan me convidou para ir para o próximo Enere, eu vou estar lá, eu garanto. Pronto. É da minha palavra. Pós-coronavírus, teremos os abraços desse evento aqui. Vou cobrar, inclusive. Pode cobrar, pode cobrar. Carol, pode falar. Oi, gente, tá me escutando? Estamos sim, Carol.
Pronto, primeiramente eu queria deixar um comentário, parabéns pela bela atitude, assim, e é algo muito lindo que a gente precisa ver mais hoje em dia. A empatia para com as pessoas, o amor pelas pessoas e lembrar que todos nós somos seres humanos, que independente de ser refugiado ou não, ser branco ou ser negro, todos nós somos seres humanos e é muito lindo ver essa trajetória de vocês em Manaus, o quanto vocês fazem pelas pessoas, porque isso é lindo, isso não tem palavras, é algo honroso, é algo valioso. E o maior presente que a gente ganhou foi, como você falou, não foi ou um diploma ou uma hora complementar, mas ver aquelas pessoas felizes, ver aquelas pessoas é, tendo uma vida diferente, uma vida melhor. Uma das palavras que mais me marcou nessa palestra foi uma das frases de um amigo seu, acho que é venezuelano, sobre a bagagem, né? Que veio Sim. com a mala e com sonhos. Então, isso é muito lindo. E isso abre muito o nosso coração e a nossa mente de que tem pessoas aí fora que precisam de ajuda, que tem pessoas aí fora que estão clamando por socorro e que muitas vezes está no nosso bairro, muitas vezes é um refugiado. E então, é muito lindo. A gente realmente, como seres humanos, falo por mim, por qualquer pessoa, a gente precisa acordar e olhar o outro com mais amor, que é o que você tem feito, e parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. E a pergunta que eu quero fazer é para você, o que é que te dá mais alegria e quais são os desafios que você vê pela frente nesse trabalho? Pô, que legal. Bom, o que me dá mais alegria eu acho que eu posso pegar. Deixa eu ver um exemplo. Acho que o que me dá mais alegria é estar gerando impacto social. O que me dá mais alegria é ver que a pessoa que eu atendi ontem, hoje está trabalhando, hoje está fazendo a diferença. Existem beneficiários que hoje já abriram ONGs para estar ajudando outros beneficiários. É ver pessoas que estão tendo seus diplomas validados e poder trabalhar no Brasil de maneira eficiente, usando a sua formação. O que me deixa feliz é ajudar. O que me deixa feliz é ver alguém falar assim. Eu nunca me esqueço. Eu me lembro que tinha um rapaz que ele tinha acabado de chegar da Venezuela. Tinha vindo de ônibus com a família. E eu fui fazer o documento dele e era aniversário dele. E ele falou assim, não, não, não. Mira, é muito importante, eu tenho que ir, que eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, vamos comemorar. É o seu aniversário. Fui lá, comprei um bolo, a gente foi, saiu, e a gente foi bater palma pra ele. A gente cantou em inglês, espanhol, português, ele falava todos os idiomas, e ele gostava de falar. E eu fui lá, a gente cantou, eu chorei, abracei ele, eu não tinha vergonha alguma em abraçar, a pessoa podia estar limpa, suja, a gente fazia essa questão. E a gente foi lá e cantou parabéns pra ele. A gente criou um rito, toda vez que alguém tivesse aniversário lá, a gente cantava parabéns pra pessoa. E, assim, gente, eu falei de muita coisa boa, mas eu já sofri muito esporro, já fui assaltado no meu local de trabalho, já tive que ficar de noite e pessoas me seguirem, eu ter que, sei lá, correr, fazer alguma coisa. Porque, claro, no meio desse trabalho tem gente que tá de maneira positiva, tá ali porque quer mudar, e tem gente que, às vezes, numa situação extrema, sem amparo, faz qualquer coisa para sair daquela situação, sabe? É muito importante ter esse olhar democrático, compreender isso e agir da melhor forma. Eu, por exemplo, eu atendi uma pessoa que eu me lembro, eu olhava na pessoa e sabia, você não foi a pessoa que você gritou comigo ontem? Aí ele falava, sim, sou eu. Eu gritei mesmo, eu dizia assim, você tá bem hoje? Aconteceu alguma coisa com você? E era muito legal ter esse olhar assim, mesmo não denegrir, mesmo não me manter firme, sabe? Às vezes eu tinha medo, às vezes eu ia pro trabalho com medo, porque às vezes tinha briga, tinha algo do gênero, mas assim, eu sempre estava feliz de estar ali, porque eu acreditava na mudança de todos ali, eu acreditava de todos indo para uma situação melhor. E assim, não é à toa que eu faço trabalho voluntário, desde os 12 anos de idade, então ajudar as pessoas para mim é minha maior alegria, minha felicidade. Eu sinto que falando com vocês, de certo modo, eu estou ajudando, o trabalho que eu fiz eu estou ajudando. E, então, por exemplo, esse último domingo agora, eu estava 5 horas de Manaus, fui de barco fazer doação de cestas básicas para uma comunidade indígena, Sateré-Maué. Então, assim, eu sou inquieto demais, eu adoro estar ajudando. Se eu puder estar ajudando online, dando aula para alguém, se eu puder estar ajudando, sei lá, cesta básica, com máscara, eu já fiz teste de Covid, acho que umas 5 vezes, de tanto lugar que eu tô indo para ajudar, e minha família eu tenho ficado separado, né, para os cuidados, é claro, mas eu tô envolvido e quero estar ajudando, entendeu?
E assim, para os desafios no futuro, eu vejo que é muito importante o posicionamento do Brasil quanto à lei migratória. É muito importante ver essa questão do que o Brasil, o país, qual é o posicionamento que ele tem. Para quem, eu acredito que vocês, como belos internacionalistas, acompanharam o discurso do presidente na ONU, eu acompanhei, e assim, eu que trabalho com meio ambiente, com refugiados, eu fico meio, dando meu posicionamento, eu fico meio despreparado, eu fico meio chateado, né, com a situação. Não digo indignado, né, porque indignado a maioria já é, mas eu acho que acredito que o grande desafio é essa questão do reconhecimento brasileiro com a lei migratória, o reconhecimento do governo brasileiro com a lei migratória. Ela pode piorar, ela fica aí presa às amarras, eu não sei como é que é. E também da questão do Exército Brasileiro. Vou contar um fato curioso para vocês. Eu recebi uma visita, dessas muitas visitas que eu recebi na rodoviária, foi de um general. Uma das visitas que eu recebi foi de um general. Conversei com o general, apertei a mão do general. O nome do general, deixa eu até pegar o nome dele aqui no Google rapidinho, porque acho que vocês devem conhecer. Lembrei. O nome dele é General Pazuello. Ele foi nomeado, acho que semana passada, como ministro da Saúde. Então, assim, ele trabalhava na Operação Acolhida. Eu o conheci pessoalmente. Eu vi ele falando mal da Polícia Federal. Vi ele xingando agentes humanitários. Eu já trabalhei com majores, colegas, que falavam que quem trabalhava na ONU era comunista e que a gente quer contra o governo, que a gente quer derrubar o governo. De tudo que vocês possam imaginar, eu já ouvi. Desde questões políticas, econômicas, sociais. Eu faço uso da voz da liberdade democrática para estar falando, né? Mas assim, existe esse caso. Você vê muita política envolvida no processo e eu nunca imaginei que uma pessoa lá da Operação Acolhida hoje seria um então ministro da Saúde. E a gente vê que eu via muitos perfis militares que se diziam agentes humanitários em que criticavam mesmo. Havia muitos agentes humanitários, muitas pessoas que eram voluntários que estavam em festas ou algo assim, criticavam os próprios beneficiários. Como é que você faz trabalho humanitário e critica o seu público mais assistido, sabe? Existem algumas indignações. Eu nunca me esqueço no dia que meu pai me pegou no meu trabalho, viu lá o dia da visita com o general, e hoje ele fala, caraca, ele é o ministro da Saúde. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, são desafios, são muito complexos. De mesmo modo, a gente tem que ter uma fiscalização constante, tanto pelas agências da ONU, quanto para outras entidades judiciárias do governo brasileiro. Acho que a minha maior preocupação de todas é a lei migratória, porque dependendo de como fica a situação, pode prejudicar essas pessoas assistidas. Não falo somente de venezuelanos, pode ser cubanos, haitianos, colombianos, pessoas equatorianas. Então, eu acho que é um desafio importante se tratar e se relevar. Não sei se deu para responder. Sim. Pronto, Carolina falou pelo chat. Eu tenho mais uma pessoa aqui para fazer uma pergunta. Priscila, pode ficar à vontade, pode abrir seu microfone. Oi, gente, boa noite. Sim, claro. Estamos sim. Oi, sim, eu primeiro pela fala. Eu acho que é importante para a gente, como estudante de RI, ouvir uma pessoa assim jovem que já teve várias experiências como voluntário, né? Tanto na Acnu, e acho que dá um ânimo para a gente, assim, né, que às vezes a gente se acha muito jovem, acha que não vai conseguir ter um estágio nunca na ONU. Queria dizer também que é importante, né, ter pessoas assim como você que correm atrás e vão, assim, ficam indignados com a falta de ação do governo e, assim, antes de tudo, parabenizá-la. E queria dizer também que aqui em Salvador, na Unifax, a gente tem o Centro de Serviços ao Migrante que ajuda os refugiados que chegam aqui em Salvador. E aí a gente faz esse processo, a gente ajuda, no caso, a fazer o processo de documentação, a conseguir o RNM, CPF, carteira de trabalho. Sim, a gente dá aula de português também, é tudo voluntário. Devem ter outras pessoas aqui também que participam. E, né, já convidando você, quando você vier para o ENER daqui, aí você já conhece o espaço. Poxa, quero muito conhecer. Já fiquei até animado. Que bom. Era só isso que eu queria dizer mesmo, porque talvez possa surgir uma parceria no futuro, quem sabe, entre o CSM e você, podia fazer uma reunião, até bater um papo com o pessoal de lá também.
Mas era só Claro. isso mesmo, parabenizá-lo. Não, tranquilo, achei maravilhoso. A gente manter os laços aí, a gente pode ter vários projetos, várias ideias. Existem muitos editais de fomento que eu acho que é um elo do marketing, um elo do futuro, porque acho que tanto para vocês que são de internacionais, para quem for de outra área, a responsabilidade social corporativa é um tema que ganha muito vigor. Muitas empresas estão sendo muito mais criteriosas com o seu posicionamento político e o posicionamento político dos seus públicos. Então eu vejo que isso é algo muito bom para o fomento e criação de instituições. Aqui em Manaus teve 2 hackathons e 2 editais em que foram várias empresas competir para fazer um desafio global, um desafio da região, e de 4 empresas que eu vi ganharem, 3 trabalhavam com refugiados. E são empresas grandes hoje no polo industrial, que trabalham com inserção laboral, que trabalham dando aula de português, que trabalham fazendo currículos com softwares de programação. Então é muito legal ver o trabalho. E assim, voluntário é tudo. Voluntário é tudo. Eu tô falando desde o início, o trabalho voluntário é incrível. E assim, só o fato de vocês terem isso na universidade de vocês, eu acho muito legal. Na minha faculdade, isso não existe. Lá a gente é apenas um bloquinho. A gente lá é economia, direito, contabilidade. E eu faço ciência política em outra instituição que também não tem isso. Então, só se vocês terem já uma porta aberta muito legal para os projetos de vocês. Às vezes vocês não podem nem curtir, academicamente falando, vocês não podem nem ser tão familiarizados com a temática, mas ela é como se fosse uma porta tão grande para diversos projetos. É como eu estou falando, eu fui voluntário, estagiário, voluntário, e hoje eu trabalho numa fundação de meio ambiente que trabalha com isso. O meu projeto de pesquisa, que foi aprovado na universidade, é sobre refugiados climáticos. Eu trabalho muito com essa questão de mudanças climáticas e eu tive um projeto aprovado com esse tema. Foi o único projeto da faculdade que foi sobre migrações no edital. Então, assim, é uma porta de caminho para muitos estudos e para outros projetos interligados também, entendeu? Mas, assim, sensacional saber disso, Priscila. Eu agradeço o seu comentário e espero que a gente possa manter contato para estar falando com isso, tirando alguma ideia. Eu estou falando com vocês, eu tenho um microfone aqui. Esse microfone foi um dos maiores investimentos que eu fiz, porque eu tenho um sonho muito grande de fazer um podcast ou criar um canal para estar democratizando conteúdo também. Então, sei lá, vai que quer fazer alguma coisa de português, meu espanhol não é fluente, mas eu posso estar ajudando alguma tradução, alguma coisa. Já fiz tradução simultânea em alguns eventos, mas não sou perfeito, mas eu consigo falar um pouco de espanhol. Eu não sabia nada de espanhol, eu aprendi no meu trabalho. Eu tenho uma colega que ela não sabia nada de francês, ela aprendeu francês com os haitianos, ela é fluente hoje. Ela foi estagiária em Genebra, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é um campo de possibilidades. E pegando só a frase que você disse no início, que, por ser jovem, ter conseguido ter experiência, todos vocês são capazes. Ninguém aqui é incapaz de nada. Eu me lembro no dia que eu falei pra minha mãe, eu tenho um sonho de um dia trabalhar na ONU. Falei lá, todo fofinho, tinha 18 anos de idade, acabava de entrar na faculdade, falei, um dia eu quero trabalhar na ONU. Vi o documentário do Sérgio Vieira de Mello, chorei vendo o documentário, li o livro, e assim, é uma admiração profunda pelo trabalho diplomático feito por brasileiros, que de certo modo nos últimos meses, nos últimos anos, a visão internacional do Brasil tem decaído bastante. Então, assim, eu fiz de tudo para chegar no meu objetivo. Eu tenho um quadro branco, aqui do meu lado tem um quadro branco, eu sentava todo dia, fazia minhas metas e como eu ia alcançar elas, quem eu precisava conhecer, o que eu precisava fazer, tudo eu anotava, porque uma vida com planejamento, ela tem muita chance, uma possibilidade muito de dar certo seus objetivos. Então, assim, eu até falo ao Néria, falo a vocês, se vocês quiserem ter outra conversa comigo, totalmente informal, tá ensinando alguma estratégia, alguma coisa que eu aprendi, tudo que eu puder estar ajudando, eu não vou esconder. Eu tô aqui para falar tudo que eu sei, tudo que eu posso falar, entendeu? Seja na temática de refugiados, seja em outro projeto. Eu até disponibilizo, não sei se eu consigo mandar meu LinkedIn no chat, porque eu já fiz um monte de coisa que talvez vocês tenham uma ideia que eu possa me inserir, entendeu? Ou ajudar vocês de algum modo. Mas, assim, foi uma meta que eu alcancei e eu continuo tendo metas ambiciosas. Por exemplo, o meu trabalho que eu trabalho atualmente era uma meta. E eu bati, eu trabalho hoje, minha chefe, por exemplo, ela já foi no Fórum Econômico Mundial. Uma coisa que eu faço em homenagem a vocês, a minha chefe de Relações Internacionais. Então, assim, as relações internacionais sempre tiveram comigo, e eu até falo uma coisa que eu falei pro Renan, não sei se vocês conhecem o Renan, eu tava ligando para ele ficou conversando comigo nesses dias antes da prestação com vocês, e um dos cursos que eu vou fazer é Relações Internacionais. Eu tenho a possibilidade de integrar minha faculdade de Ciência Política, então ano que vem eu faço minha integralização, em 2021, 2022 eu já sou internacionalista também, porque eu sou apaixonado pela área. Tem muita gente que fala que o mercado de trabalho não é tão bom, porque eu vou ser diplomata, mas esquece que existe a paradiplomacia, a representação de empresa, mas eu vejo o campo de RI um campo magnífico.
um magnífico. Inúmeras possibilidades, e algo assim que eu olho a grade, parece que são todas as matérias, todo o prazer de estudo, uma simulação da ONU, eu acho muito legal. Já fiz muitas, mesmo não sendo da área, mas eu adoro. Mas é isso. Não sei se falei demais. Não, jamais. O tempo é todo seu. A gente tem mais uma pessoa para falar. Johanna, por favor. Boa noite, Antônio. Vocês conseguem me ouvir? Sim, consigo. Perfeitamente. Aqui ainda é tarde. Ok. Eu gostei muito do seu discurso, Antônio. Adorei você compartilhando sua experiência. Eu queria falar que você comentou que o seu sonho é fazer um podcast, e na Fax a gente tem um projeto de extensão que é a WR Magazine, que engloba uma revista, uma TV e um podcast. E a gente tem uma equipe de podcast e talvez a gente possa fazer uma parceria com você para você aparecer em algum dos nossos episódios. E aí eu posso passar seu nome e seu contato para a galera, porque eu acho que seria muito interessante fazer essa discussão, levar aí, ó, o João Lucas já postou até no Instagram ali. Já até abri. Fantástico ter você como convidado, porque realmente tudo que você falou aqui é de extrema importância. Eu só queria agradecer mesmo e fazer esse breve comentário. Pô, eu que agradeço. Nossa, ó, tá vendo? Já vai. Pô, vocês querem me ajudar a realizar um sonho? Assim eu choro, né? Poxa, eu acho muito legal isso, sensacional, sério mesmo. Eu ficaria honrado. E assim, o que eu puder estar ajudando, o que eu puder ter de material para ajudar vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de tudo. Por exemplo, eu já dei um workshop, pessoal do ensino médio aqui de Manaus, sobre educação política. E assim, como eu falei, né, eu sou um pouco doido, né? Eu sou meio inquieto. E quando eu entrei na faculdade de ciência política, eu decidi do nada tirar um mês e ir para Brasília, porque eu resolvo umas questões de saúde, tenho uns problemas de saúde. E eu preparei um modelo de amparo político. Eu fui sozinho para Brasília e fui entrevistar 5 deputados e participei de 6 audiências públicas. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz sozinho, através de meios públicos existentes, que eu acho que qualquer pessoa poderia estar fazendo, sabe? E eu me lembro que a gente fez uma equipe de economia para participar do congresso, e eu fui tipo guia turístico, levei para todas as instituições federais, consegui reunião com o deputado federal, vamos pegar alguns exemplos aqui, consegui reunião com o Túlio Gadelha, Felipe Rigoni, que é o primeiro deputado federal cego da história do Brasil, e acho que no campo de RI falar de política é algo crucial. Falar de política tanto internacional como a política no Brasil é algo complexo. E assim, dependendo do assunto, é como volta para vocês, eu tenho 20 anos, né? Mas assim, eu já fiz várias coisas que eu acho que eu posso estar contribuindo, ensinando a vocês, ou vocês me ensinando também. Eu acho que é muito legal isso. E apenas complementando, a gente pode estar falando sobre política, comunicação não violenta, eu já fiz formação de comunicação não violenta, vários fatores que são essenciais para uma gestão em projeto, seja você no centro acadêmico, numa empresa júnior, no seu próprio local de trabalho, eu acho muito legal de estar falando e contribuindo. E assim, de qualquer modo, a todo mundo aí, cadê? Deixa eu ver quantas pessoas ainda tem, 34. Olha, uma coisa que eu não citei, eu moro em Manaus, literalmente do lado do aeroporto. E o aeroporto foi tão bom comigo que eu acho que a Infraero não autorizou nenhuma delas nenhum pouso, que vocês não ouviram barulho nenhum de avião. Mas assim, quem um dia decidir ir para Manaus, mesmo não tendo falando comigo aqui, me manda o contato, me manda o oi, eu lhe levo pro hotel, eu sou um amigo para vocês. Me vejo como um amigo. Então, se precisar de um guia turístico, se quiserem conhecer a Amazônia, eu fico de portas abertas aqui para vocês. É isso. Alguém mais tem alguma dúvida? É isso que eu ia perguntar. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Pelo jeito não. Então, mais uma vez, em nome de todos nós aqui, alunos da Unifax, os convidados e da equipe de organização, a gente agradece pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua simpatia em passar esse assunto tão importante e em abrir muito além disso. A gente veio aqui para falar sobre os refugiados, sobre os desafios, falando sobre isso, fomos além, então, um sucesso completo. Então, a gente agradece muito, muito, muito pelo seu tempo, por toda essa vontade. E estamos de portas abertas para um retorno, para um novo evento, para uma próxima conversa. Então, essas são as minhas considerações finais. Agora é suas, por favor. Olha, bom, não sei se eu sou muito bom com palavras, mas eu me sinto honrado de estar aqui com vocês.
Eu fico muito feliz de estar passando esses conteúdos. Eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum líder, não sou nenhuma pessoa que está falando, buscando algo por trás. Eu realmente tenho uma ética, uma filosofia de que eu quero democratizar a informação. Eu acho que o verdadeiro líder, a verdadeira pessoa que busca criar sua instituição, criar seu projeto, alcançar seus sonhos, antes de tudo, para ele ser essa verdadeira pessoa, ele tem que fazer com que todos ao seu redor se sintam iguais. Então, nessa apresentação, eu queria que vocês todos pudessem se sentir igual como eu me senti. Que eu acho que isso é essencial. E se não somente sentir, quero que todos possam realizar o mesmo. Seja por uma vaga da ONU, seja por uma instituição parceira, seja por um intercâmbio, porque todo mundo aqui tem essa capacidade. Cansei de ouvir gente falar assim, não, Antônio, tu consegue não sei o quê, e eu ficava de noite, de madrugada, não, eu não consigo, não sei o quê, no seu idioma, não sei o quê, e eu alcancei lá. Eu não sou nenhum exemplo de marketing, algo assim. Eu realmente fiz o meu esforço também, porque não adianta só a gente ouvir e tentar, a gente tem que se esforçar, ler, estudar as possibilidades e acreditar muito em si. Porque se teve uma frase que eu preguei muito na minha vida, preguei muito falando aqui na minha mente, é que as coisas boas sempre vêm. Cheguei em momentos em que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. E eu sempre falava para mim mesmo, não, uma hora as coisas boas vão chegar. Me lembro que, sei lá, no ensino médio, nunca fui representante, nunca fui orador de turma, chorei quando não fui orador de turma, eu achava que não ia passar em nenhuma faculdade, achava que eu nunca ia fazer faculdade pública ou particular, via minha mãe sofrendo preconceito no trabalho dela, minha mãe, para quem não sabe, ela é policial aposentada, cansei de ver minha mãe chorar, vi meu pai se acidentar, meu pai sofreu acidente, ficou no hospital, eu tive no hospital com ele, então assim, quando estava dando errado, eu acreditei, continuei acreditando, aconteceu. Hoje eu vivo, acho que uma das melhores fases da minha vida. Se não, ainda viveria uma melhor. Porque eu trabalho onde eu gosto, onde eu planejei trabalhar. Eu trabalhei em todos os lugares que eu coloquei na minha meta, eu trabalhei. Eu trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, trabalhei na reitoria da minha universidade. Eu queria fazer projeto de pesquisa, fiz projeto de pesquisa sem orientador, consegui orientador no último dia, eu não sabia nem a BNT direito. Queria aprender a falar outro idioma, aprendi na marra. Queria conhecer pessoas maravilhosas dando palestra. Eu sozinho tive a iniciativa de estar falando em colégios da prefeitura, com meus colegas, meus amigos, falando sobre a nossa faculdade, e hoje eu estou falando com vocês. Então, sempre acredite em si mesmo, porque as coisas boas sempre vêm. Eu nunca me esqueço, eu sou um poeta, eu tenho um livro com várias poesias, nunca publiquei. E assim, eu tinha um poema que eu falava para meus amigos, que era do Fernando Pessoa, era uma reinterpretação, que é o poema Em Linha Reta. Tem uma parte que ele fala que por muitas das vezes que eu levei tanta porrada na cara, me desviei de quando levava os socos, que fiz tudo na minha vida, eu não era como os príncipes. Porque a vida é cheia de príncipes, a vida é cheia de pessoas que se dizem melhor que você. Eu via isso direto. Via as mesmas pessoas sempre fazendo as coisas erradas e ganhando tudo. Então, assim, a gente é quem quebra a linha reta. Eu acho que era isso que o heterônimo de Fernando Pessoa tanto dizia. A gente que quebra essa linha reta e faz as diferenças na nossa vida, faz esse sucesso. Então, hoje eu chego e falo com a maior felicidade e tô disposto a falar com vocês o que quiserem. Se tem uma coisa que eu adoro, é quem tá com dúvida e se eu tiver acordado 2 da manhã eu respondo. Quando eu fui conselheiro acadêmico, quando eu trabalhava no Acnur, por exemplo, tinha venezuelano que tinha meu número no WhatsApp, nunca teve o Jordan. O Jordan precisava ir no hospital porque a mulher dele estava grávida de 9 anos. 9 meses, perdão. E ele me ligou, eram 2 da manhã. Eu não estava trabalhando, eu não precisava ter atendido. Ele falou, como é que era? Antônio, meu irmão está passando muito mal, necessito de ajuda, por favor, você pode ver um Uber por 28 de agosto? Aí eu falei, sim, vejo. Podia ter dado R$100. Pedi, paguei, ele foi. Quando você terminar o atendimento com a sua mulher, me fale, eu peço um Uber para você, eu posso ir aí pegar vocês. Cheguei, fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, porque eu fui ajudar, eu quis ajudar. E ele me abraçou, dizendo, poxa, Antônio, não sei o quê, vamos almoçar. Eu falava, não precisa. Eu fiz o que qualquer um poderia ter feito. Era o que eu sempre via. Porque a coisa boa que chegou para ele fui eu. Entendeu? Assim como alguém de vocês pode chegar, quando vocês falaram comigo para estar aqui, foi uma coisa boa que eu recebi, sabe? Então, eu acho que fica essa reflexão. Eu disponibilizo meu número, meu LinkedIn, meu Instagram. Quem quiser falar comigo, sei lá, 1 da manhã, quem quiser me ligar, mandar uma mensagem, quem estiver triste, quiser ser ouvido, eu me coloco inteiramente à disposição igual para todos. Eu garanto espaço seguro de fala, seja quem você for, eu estou à disposição para conversar.
Então, é isso. Eu agradeço. Bom, muito obrigado. E com isso, a gente encerra o nosso terceiro dia da Semana Internacionalista. Mais uma vez, obrigado ao convidado, obrigado a todos os convidados que ficaram até o fim, obrigado por quem participou pelo chat. Então, mais vários obrigados a todos e tenham uma boa noite ou uma boa tarde que ainda não acabou ainda. Então,